Olá, galerinha, tudo bem? Vamos estudar hoje o conteúdo de estatística. Vamos começar com um resumo da matéria e depois no próximo vídeo somente exercícios. A gente vai resolver, tá bem? Bom, começamos pela média aritmética. Dados os valores numéricos obtidos em uma pesquisa, a média aritmética representa a média desses valores e é obtida por meio da divisão da soma de todos os valores pelo número de termos adicionados. O que isso significa, gente? Para a gente calcular a média aritmética, nós vamos pegar todos os valores, valor 1, valor 2, vamos somar, né, todos os valores, valor 4, quantos valores tiverem, e vamos dividir pela quantidade, ou seja, o número de valores adicionados ali em cima, certo? Vamos fazer um exemplo para entender melhor. Em 5 partidas de um campeonato de futebol, uma equipe marcou a seguinte quantidade de gols em cada partida. Olha só, gente, na primeira partida ela marcou 3, na segunda marcou 2, né? 2. Na terceira, 4. Na quarta partida não marcou nenhum gol. E na quinta partida marcou um gol, certo? Então nós temos aqui 5 partidas, então já sabemos que temos que dividir por 5, porque são 5 valores adicionados. E em cima nós temos que fazer a soma desses valores. Vamos somar, como está pedindo ali. A soma dos valores dividindo pela quantidade de valores adicionados, certo? Então nós temos aqui 3 mais 2 mais 4 mais 0 mais 1. Isso aqui vai dar 3 mais 2, 5, certo? Com 4, 9. Com 0, 9. Com 1, 10. 10, que divide por 5, vai dar 2. Então, a média de gols por essa equipe é 2 gols, certo? Gente, uma pergunta muito importante. As pessoas perguntam, professor, vai o zero? Vai, ele vai o zero aqui, tudo bem que ele, zero é zero, não é nada, né? Mas ele está marcando ali um item adicionado. Ele está marcando que teve uma partida ali, porém ninguém marcou o gol. Mas teve, tem que contar, certo, gente? Então vocês vão encontrar exercícios de média aritmética em várias situações, certo, gente? Dentro da média aritmética, nós temos a média aritmética ponderada, certo? O que se trata da média aritmética ponderada? A média aritmética é dita ponderada quando os valores numéricos têm pesos diferentes. Nesse caso, a média é o quociente, ou seja, olha aqui a palavrinha, é o quociente, a divisão, né, entre a soma do produto de cada valor. Gente, é muito importante vocês lerem o texto para tirar a interpretação. No próprio texto já está dizendo, ó, é o quociente entre a soma do produto de cada valor pelo seu respectivo peso e a soma do peso. Vamos fazer um exemplo para melhor entendermos. Bem, veja as notas bimestrais de Paulo na disciplina de matemática e seus respectivos pesos. Eu coloquei aqui embaixo, tá, gente? Para a gente ter mais espaço para calcular. Olha só. Nós temos aqui que Paulo tirou 9 no primeiro trimestre, na disciplina de matemática. No segundo trimestre, ele tirou 7,5 e no terceiro trimestre, ele tirou 8. Mas observe, gente, que cada trimestre tem um peso diferente, certo? O que significa isso? Significa que no primeiro trimestre tem peso 1 apenas, ele vai ficar com esse 9 dele na média, certo? No segundo trimestre, a média dele vai ser multiplicada por 2. E no terceiro trimestre, multiplicada por 3, ela vale mais. Então, olha só, vamos fazer o que está pedindo lá em cima. A média ponderada, quando se trata de pesos, quando tem pesos nas questões, vocês vão ter que multiplicar o peso, olha só, esse aqui, ó, 1, vou multiplicar por 9 e vou somar com outro peso que multiplica a nota, tá vendo ali, ó? 2 que multiplica 7,5, mais 3 que multiplica 8. E vou dividir pela soma dos pesos. Gente, quem são os pesos aqui? Ó, o peso aqui é 1, que está aqui, ó.
depois tem peso 2, que está aqui, e depois peso 3, que está aqui. Vamos somar esses pesos, então. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Certo? Agora vamos fazer esse produto. 1 vezes 9 vai dar 9. Mais 2 vezes 7,5 vai dar 15. Mais 3 vezes 8, 24. Isso aqui divide tudo por 6, né? Porque 6 aqui, ó, é a soma dos pesos. Soma dos pesos. Cuidado, tá, gente? Na ponderada tem a soma dos pesos. Vamos lá, então. 9 mais 15 vai dar 24. 24 com 24, 48. Certo? 48 que divide 6 vai dar 8. Então, no final das contas, o Paulo ficou com 8 de média. Certo, gente? Essa foi a média calculada a partir da média ponderada, porque cada trimestre teve um peso atribuído a cada nota. Agora vamos ver a moda, né, gente? O que é a moda? A moda é o elemento com maior frequência que aparece, né, num conjunto de valores. Observe a tabela abaixo ali, que está representando a idade de alguns alunos. Peguei uma turma aleatória, certo? Numa turma, a Ana Maria ele tem 10 anos, a Angélica tem 12 anos, o Arthur 11 anos, o Bernardo 11 anos, a Camila 12 anos, o Daniel 10 anos e o Pablo 11 anos. Gente, se eu perguntar qual é a moda, vocês vão identificar a moda das idades, né, entre as idades. Qual é a idade que mais se repete? Vamos separar ali, ó. Quem é que tem 10 anos? A Ana Maria tem 10 anos. E o Daniel também tem 10 anos. Certo? Vamos ver agora quem é que tem 11 anos. 11 anos tem o Arthur, tem o Bernardo e tem o Pablo. Certo? E quem é que tem 12 anos nessa turma? 12 anos nós temos ali a Angélica e a Camila. Certo? Qual é a idade que mais está se repetindo? A idade de 11 anos. Então, 11 anos é a moda. Bem fácil, né, gente? Moda é aquilo que mais se repete, que mais está aparecendo num conjunto de valores. Nesse caso, os valores são as idades ali que estão aparecendo. Vamos reforçar mais a questão da moda depois nos exercícios. Nós temos dentro da moda a classificação, certo? Por exemplo, o conjunto de valores, quando ele apresenta duas modas, nesse caso aqui, olha os valores que nós temos. Deixa eu pintar aqui. Ó. Temos o 0, 2, 3, 4, 7, 12 e 25. Bom, vamos ver a moda. Aqui nós, quem é que mais se repete? Vamos ver. O 0 se repete duas vezes, o 2 se repete duas vezes, e depois, ó, 3, 4, 7, 12 e 25 é uma vez só. Então aqui nós temos duas modas, ó. 0 e 2. Está aqui, ó. Então, o conjunto ele é chamado de bimodal, porque ele apresenta duas modas, certo? Quando o conjunto representa três valores que estão se repetindo, que é nesse caso aqui, ó, na segunda bolinha aqui, ó, 13, 13, 13, 22, 22, 22, 28, 28, 28 e 34. O 34 representa só uma vez, certo? Então ele não conta ali. Como tem três valores que se repetem três vezes, então ele é chamado de trimodal, certo? Agora observe o último ali, né? O último conjunto de valores. Eu tenho 9, 7, 1, 1, 7, 9, 10, 10. Gente, não há moda aqui. Vocês podem pensar que tem... o 9 se repete duas vezes, o 7 se repete duas vezes, o 1 se repete duas vezes e o 10 se repete duas vezes. Gente, não é um conjunto chamado de... que está repetindo ali quantidade de valores bimodal porque aparece duas vezes. Não, gente, não é.
Tá? Nesse caso, ele não tem moda, ele é chamado de amodal, porque todos os elementos se repetem na mesma frequência. Tá bem? Então, ele é amodal, ele não tem moda. Então, dando sequência no nosso estudo da estatística, vamos trabalhar agora a mediana, tá, gente? A mediana, ela se diz o seguinte, ela tem que prestar muita atenção nesse ponto aqui, porque muita gente erra por causa de apenas um detalhe, certo? Em um conjunto de valores ordenados em ordem, olha aqui, gente, ó, crescente ou decrescente. Essa é uma informação muito importante. Vou explicar depois o porquê, certo? Crescente ou decrescente? A mediana é o valor que ocupa a posição central desses valores. Porém, para representar a posição central, pode acontecer de duas maneiras. Quando uma sequência de números tiver quantidade de números pares, número par de elementos, a gente faz de um jeito, e quando tiver número ímpar de elementos, nós fizemos de um outro jeito. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Número par de elementos. Vamos ver. Quantos elementos tem ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é par, então nós temos 6 elementos ali, tá bem? Primeira coisa que tem que fazer, destaca aqui em cima, ó, colocar em ordem crescente ou decrescente, antes de sair calculando aí a mediana. Vamos colocar em ordem crescente, eu vou escolher a ordem crescente. Desses números, eu tenho 1, tá aqui, já arrisca ele ali. Eu tenho outro 1 ali, repete. Depois vem o 2, que está aqui. Depois vem o 5, que está aqui. Depois vem o 9, que está aqui. Por último, vem o 17, que está aqui. Coloquei em ordem crescente. Agora, eu vou separar esses termos em dois grupos, um para cada lado. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Este grupo vai ficar para cá, tá vendo? Eu vou pintar até de outra cor, o outro grupo. E esse outro grupo para cá, tá bem? Separei em dois grupos de 3 elementos em cada lado. Como não tem termo central ali, neste caso nós vamos juntar os dois centrais e vamos fazer a média aritmética, que nós já aprendemos. O que é a média aritmética? É a soma dos termos dividido pela quantidade de termos que eu somei. 2 mais 5 são 2 termos, né? Então eu vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 7 divididos por 2, que vai dar 3,5. Essa aqui é a mediana. Mediana destes valores que nós encontramos. Lembrando que primeiro tem que colocar em ordem crescente para depois separar os grupos ali. Olha como é fácil quando a gente tem número ímpar de elementos. Vamos observar aqui. Primeira coisa, colocar em ordem crescente. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vamos contar primeiro os elementos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é ímpar, né? Então, já sabemos que vamos encontrar direto ali a mediana. Primeiro temos que colocar em ordem crescente. Vamos lá. 1 já foi. 1 já foi. 2 já foi. 3 já foi. 5, 9 e 17. Pronto, está na ordem crescente já. Agora eu vou fazer a mesma coisa que o anterior. Eu vou dividir em dois grupos. Aqui tem grupo com 3 para cá. E aqui tem grupo com 3 para cá também. Observe que sobrou ali no meio um número 3, porque ele não ficou em nenhum grupo, né? Porque ficou grupos de 3 elementos para um lado, 3 elementos para o outro. Então, aquele que ficou na posição central é a resposta, é a mediana. Não tem que fazer nada de cálculo aqui, ó. Mediana é o próprio 3 que ficou no termo central. Certo, gente? Bem fácil essa também, né? Bem tranquilo. Depois a gente vai reforçar mais nos exercícios. E agora, para encerrarmos a nossa aula de estatística, vamos ver o último ponto, que é a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor elemento de um conjunto de dados. Olha aqui, ó, eu vou pintar a palavra diferença. Quando a gente fala diferença, a gente faz
tem uma operação envolvida aqui, né? A operação de subtração, ó. Menos. Diferença. Vamos fazer um exemplo resolvido. Observe no quadro abaixo a relação entre o número de funcionários de uma pequena empresa e o salário recebido por cada um deles. Nós temos aqui que nessa empresa 10 funcionários estão no nível 1 e eles recebem R$ 1.500 cada um. Nós temos então que 5 funcionários estão no nível acima, estão no nível 2 e eles recebem R$ 2.500. E 3 funcionários, gente, estão no nível 3 e eles recebem R$ 6.000 cada um. O que diz que é a diferença? O que diz que é a amplitude? É a diferença entre o maior valor e o menor do conjunto de elementos. Ou seja, quem é o maior valor? É R$ 6.000. Esse é o maior valor. Quem é o menor valor? É o R$ 1.500. Então, a diferença é 6.000 menos 1.500. Isso aqui vai dar R$ 4.500. R$ 4.500 é a amplitude. Certo, gente? Agora vamos então para o próximo vídeo, que vai trabalhar só questões de exercícios resolvidos, para vocês aí aprenderem bem e fazerem a prova. Certo?